Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Chorus Cast. A gente está muito feliz de estar produzindo esse conteúdo para vocês. Está sendo uma experiência, assim, maravilhosa. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito, muito, muito especial, uma amiga minha, assim, de longa data. E a gente vai bater um papo bem legal. Vai, Manu. Olá, pessoal. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Como vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui, muito, muito feliz. Queria agradecer pelo convite. A felicidade potencializa por eu ter participado de quando isso tudo aqui era um sonho. Sim. Quando era uma idealização dos meus queridos amigos Elise e Matheus. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Emanuele. Eu tenho 24 anos, eu sou belo-horizontina e diamantinense de coração. Moro aqui há 6 anos, eu vim para fazer a faculdade, né? E a faculdade me apresentou esses amigos queridos e eu estou muito feliz de estar aqui, muito, muito feliz. Nossa, é impressionante, assim. Você falou, nossa, eu moro aqui em Diamantina há 6 anos. 6 anos passa, assim... Muito né? rápido. Nossa. E eu fico pensando, a gente até morou junto durante a faculdade. Sim. E hoje em dia a gente está, nós duas, com as nossas carreiras se estabilizando. E isso é muito interessante ver como as coisas se encaminham, né? Às vezes a gente tem aquela impressão de que, nossa, as coisas vão demorar muito a dar certo. E num piscar de olhos a faculdade passou, tudo aquela fase gostosa passou. E a gente, né, tem que encarar a realidade, né? É verdade. E aí, já que a gente está falando de faculdade, eu queria entender como é que foi para você escolher a faculdade, como é que foi seu processo no ensino médio, se a sua família, né, sempre te influenciou para entrar numa faculdade, enfim, como é que foi esse processo para você? Sim, minha família sempre me incentivou a entrar numa faculdade. A minha mãe tem uma formação acadêmica, o meu pai começou e ele parou, mas ele sempre soube da importância disso, né, para a formação. Mas eu brinco que a educação me escolheu, não eu que escolhi ela. Porque inicialmente eu queria direito e eu levei esse sonho por muito tempo, inclusive até o 3º ano do ensino médio. Os meus pais sempre me incentivaram a estudar, sempre me cobraram boas notas, mas era assim, por cobrança mesmo que eu estudava, não era por gostar, não. E chegou no 3º ano, foi batendo aquele nervosismo de eu preciso fazer um vestibular, tá chegando a hora, meu Deus, o que eu vou ser? E eu quero muito fazer o direito, enfim. E eu falei, não, agora é a hora de eu começar a estudar, né? Passou da hora, então agora eu preciso. Ali no 3º ano. No 3º ano do ensino médio. Aí eu falei com minha mãe que eu gostaria de fazer um cursinho para me auxiliar. E eles me colocaram no cursinho. Fiz o cursinho, inclusive nesse ano eu costumo dizer que no 3º ano eu aprendi a gostar de estudar. Eu me apaixonei por estudar. Porque a cada vez que eu estudava, fazia um simulado, minhas notas melhoravam, era como se eu tivesse um passo mais perto de conquistar o meu sonho. Então, passou todo o processo, eu ficava de domingo a domingo no cursinho, porque eu fazia todos os cursos extras, porque eu tinha medo de não fazer, depois não passar e falar, talvez se eu tivesse feito. E não consegui passar. Acontece. Sim, com certeza. E não consegui, fiquei frustrada e era a sensação como se só eu estivesse ficando para trás. E aí entra todo aquele processo de um ano tá na escola, tá no cursinho, tá com a vida lotada de coisas, no outro ano, e agora? Eu não tenho nada, não passei, eu não tenho um emprego, não tenho a escola. E eu entrei nesse processo, assim. E com muita conversa e tudo, eu falei... Aí eu entrei numa crise existencial. Gente, mas será que é direito mesmo que eu quero? Mas por que eu escolhi o direito? Eu nunca tinha parado para pensar o porquê dessa escolha. Sim. Então, eu entrei num processo de pensamento porquê disso e eu cheguei à conclusão que eu queria o direito por status e não por gostar, por paixão. Mas eu não sabia o que eu
gostaria de ser. Então, eu conversando com a minha mãe, ela foi falar, então vamos fazer um teste vocacional. Para quem não sabe, o teste vocacional, a gente faz um teste de personalidade e para a gente ver quais as áreas que a gente se encaixa e tudo. Aí eu fiz 2 online e um com uma psicóloga mesmo. E, coincidentemente, os 3 me indicaram para educação. E eu sempre gostei de ler, de escrever. Minha mãe sempre falava, você precisa escrever um livro. Então, eu falava, eu vou fazer letras. Eu tive um professor de letras, André, inclusive, todo o meu carinho por ele, que ele foi excelente na minha formação educacional e também na minha formação humana, quando eu estava no ensino fundamental. E quando me veio isso na cabeça, eu quero fazer letras, só me via ele. Tipo assim, eu quero ser igual o André. E aí eu falei com minha mãe, vou fazer letras. Aí ela falou, então tá, mas ainda assim, infelizmente, ainda na nossa sociedade, a gente tem muito essa questão do professor vista de uma forma muito rasa, né? Um tabu muito grande. Exatamente. Então, quando a gente vai falar sobre isso, falar sobre a docência, ainda as pessoas falam, nossa, você tem certeza? Mas, enfim, eu falei, o que eu quero, eu vou fazer. Então, eu resolvi entrar no cursinho de novo. Falei, vou fazer o cursinho de novo, mas em vez de fazer o extensivo, que é o ano todo, vou fazer o intensivo, que eu já estava na metade do ano. E, no meu primeiro dia de cursinho, uma aluna de lá, que eu nem conhecia, ela falou assim, você sabe que tem o 2º semestre do SISU? Eu não, nem sabia que isso existia. Apesar de estudar muito, eu não tinha estudado sobre SISU, sobre essas coisas. E ela falou, tem o 2º semestre, mas o FMG não participa. Que era ali onde você morava, que era né? onde eu morava. Era a minha zona de conforto. Nunca tinha pensado em sair dali. E eu falei, mas eu colocaria onde será? Aí eu fui olhar as faculdades que tinham. Aí eu falei, já sei, vou colocar Ouro Preto, porque é uma cidade que eu já visitei e eu gostei. E vou colocar Diamantina, porque é uma cidade que a gente sempre vinha pra cá e eu gostava da cidade. E coloquei assim, 100% despretensiosa. Quando saiu o resultado, eu, inclusive, estava no cursinho nesse dia, uma semana depois, mais ou menos, saiu o resultado. E aí não é pelo SISU que a gente olha o 2º semestre. A gente olha na faculdade em si. Então, eu olhei de Ouro Preto, não tinha passado, e olhei da UFVJM. E quando eu entrei, estava que eu tinha passado. E eu falava, não, mas não é isso, não. Aí eu entrava e saía, colocava meu CPF, entrava e saía, colocava meu CPF. Não é possível. Aí é possível. Aí na mesma hora, o professor tava dando aula, eu parei, eu passei na faculdade. Ai, que delícia. Aí eu liguei pra minha mãe na mesma hora, foi uma comoção, mas ao mesmo tempo, tipo, nossa, mas lá em Diamantina... Então, começou todo esse processo. Foi um misto de sensações, assim, para todo mundo. A felicidade de conquistar um sonho gigantesco, se não o maior daquele momento. Mas esse processo, assim, do corte umbilical, né? Eu nunca tinha saído de casa, tinha acabado de fazer 18 anos, sempre estive, assim, debaixo das asas dos meus pais. Então, tinha todo esse processo. Foi realmente... um processo assim, de conversa, de tudo. Será que vai? Será que vale a pena? Enfim, até que decidimos que valia a pena. E como valeu a pena. Nossa, que delícia. Muita coisa eu não sabia. E a gente passou por um processo bem parecido. Eu também tive, no meu ensino médio, muita dificuldade de entender o que era que eu queria. Tanto é que eu não escolhi de primeira. Eu fiz 1 ano de engenharia. Pode parecer que não, mas eu fiz. E eu tinha exatamente essa mesma sensação, assim, de que talvez... Eu mesma coloquei o estereótipo da docência para mim. Então, ali no início, naquele 3º ano, conturbado, nossa mente não sabe organizar direito a situação. E... isso é um momento e é um assunto muito importante que a gente precisa parar um tempo e frisar isso aqui. Muitas vezes a gente não vai saber mesmo o que a gente quer fazer. E tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Tá tudo bem, porque uma hora chega. Então, assim, se tem alguém que está assistindo que já passou por essa situação
nossa, eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou, eu tô completamente sem rumo. Eu acho que o que eu posso falar é: esperem, tenham calma, mas façam o que tem que ser feito. Estudem, se dediquem, procurem saber sobre as profissões, sobre o mercado de trabalho, porque tudo isso é muito importante. Sim. E às vezes a gente não pensa sobre isso, né? Na educação, eu sempre convivi com professores, minha mãe é professora, então, assim, eu sempre soube como era e sempre soube que existe esse estereótipo, mas muita gente não sabe. Então, você até conversou com a gente semana passada, porque todo mundo fala que o professor ganha mal. O professor não ganha mal. E isso também é importante no processo de decisão, porque, às vezes, você vai escolher um curso que você não está feliz, que você não se identifica e não vai ser 100% realizado ali por status. Né? Exatamente. Então, é uma barreira que precisa muito ser rompida, a gente precisa falar sobre isso. E, infelizmente, esse processo ele se junta e vem tudo de uma vez ali no final do terceiro ano, né? Porque, igual você falou, eu só caí na real de que eu precisava, de fato, começar a estudar de verdade no terceiro ano. E que bom que deu tempo, porque Exato. poderia ser tarde demais, né? Exatamente. Então, eu acho que, além de a gente ter passado por isso e ter esse relato, é nosso dever, enquanto professores, não permitir que os nossos alunos passem por isso. É verdade. Não é mesmo? verdade. E principalmente porque a gente é a geração do imediatismo, né? Então a gente quer tudo para ontem. E como eu percebo, assim, né, da nossa geração, principalmente agora vendo os meus alunos, a gente tem muita dificuldade com o que a gente chama de fracasso, que na verdade não é fracasso. Exatamente. Por exemplo, nessa época eu fiquei triste, me senti péssima, fracassada por não ter passado. Mas imagina se eu tivesse passado, talvez eu estaria infeliz no curso que eu tinha achado que era o que eu Com queria. certeza. Eu não estaria tão realizada como eu estou hoje. Então tem tempo para tudo na vida. E eu acredito muito que existe uma pressão social em cima disso, de profissão, assim, o que você vai querer ser? Desde quando o menino entrou no pré, você tá perguntando, você quer ser o quê? Exatamente. Então, você cresce com aquilo, eu preciso saber o que eu quero ser, eu preciso saber o que eu quero ser. Então, você pega assim, eu quero ser médico. Por quê? Porque a gente tem esse pressuposto que médico ganha bem, que médico tem um status. Então, a gente escolhe por escolher. A gente não escolhe por, eu me identifico com isso, eu vou fazer isso por amor, que é igual você tá falando sobre a questão do dinheiro em si. Claro que a gente precisa do dinheiro para viver, para sobreviver, faz parte da humanidade. Mas isso não pode ser o nosso foco. Porque se esse fosse o meu foco e eu tivesse levado isso em relação à sociedade, eu não teria feito letras e eu tenho certeza que você não teria e muitos outros não teriam entrado nessa área de licenciatura. Mas eu entrei porque eu gostava disso. E eu não sabia que eu gostava tanto quanto eu gosto. E mesmo assim eu entrei. Porque o que faz a gente ser bem-sucedido não é faculdade, não é um curso de status. É o quanto você se dedica, o quanto você ama o que você faz e o quanto você está disposto a se ressignificar quantas vezes for preciso para fazer aquilo dar certo. Então, é o que eu sempre falo com os meus alunos. Eu estou aqui para ajudar vocês na formação educacional, na formação pessoal. Em nenhum momento vocês vão ficar me vendo perguntar o tempo inteiro o que vocês querem na faculdade, porque eu acredito que eu quero que vocês sejam bem-sucedidos e sejam felizes, independente de faculdade ou não. Porque você pode ser um grande empresário, você pode abrir uma barraquinha de cachorro-quente e fazer o melhor cachorro-quente do mundo e ser conhecido. Sim. Você pode, por exemplo, agora na nossa geração, ser um TikToker. E independente do nicho de conteúdo que você vai fazer, você ser bem-sucedido. Com certeza. Então, eu acredito que, independente de faculdade ou não, você estar disposto a colocar sua dedicação no que você for fazer. Então, a gente precisa quebrar esse estereótipo de que
que profissão que você quer fazer, o que você quer ser, que faculdade que você quer fazer. E não estou diminuindo o valor da faculdade de forma alguma. Inclusive, a faculdade me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje, né? Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse feito faculdade, eu não seria uma pessoa pior por isso. Claro. Então, é o que eu sempre friso para os meus alunos e que eu acho importante a gente falar sobre isso nessa conversa docente, né? Em que a gente envolve essa docência, porque não tem mais essa obrigatoriedade de fazer uma faculdade, né, para ser bem-sucedido. A gente tem muito agora, né, o ensino tecnólogo que está profissionalizando muitas pessoas. Sim. E, às vezes, é só um período que você vai ter que abdicar ali e esperar para ter o momento certo de entrar na universidade. Então, assim, talvez seja até melhor, né? Você passar o ensino médio, esperar. Se você está confuso, né? Se você não sabe exatamente o que você quer fazer, espera com calma, pesquisa, leia, converse com pessoas. E também é uma coisa que eu e o Matheus, a gente quer muito fazer, que é trazer profissionais de diversas áreas para a gente conversar sobre isso. Porque a gente que está dentro de sala de aula, sabe que os alunos não têm esse conhecimento. Não. Né? Então, é nossa obrigação disseminar isso. E eu acho que, para falar de educação, você foi uma pessoa maravilhosa que a gente trouxe. Só que você finalizou sua fala com a sua mãe falando assim, mas por que Diamantina? E aí a gente entra em outro paradigma, em outro estereótipo, que é a questão das universidades federais, contra as universidades particulares, o que não deveria ser contra, mas ainda é. E também porque a gente está numa região mais que não é central, né? Então, a UFPJM não é uma universidade conhecida pelos cursos de licenciatura, é uma universidade conhecida pela área da saúde. Então, assim, eu enfrentei, quando eu vim para cá também, muito preconceito em relação a isso. Primeiro porque eu sou de Barbacena, longe, e aí todo mundo... Minha filha, o que você vai fazer lá? A sorte que meus pais sempre me apoiaram. Mas, como é que foi para você lidar com isso também? Porque eu não sei se você tinha um alvo, se a UFMG era seu goal ali, objetivo principal, e desmistificar isso. Porque isso acontece também, né? Muito. A gente sabe que as notas de corte estão cada vez mais... inconstantes, então a gente não consegue ter uma previsão de como vai ser a nota de corte para o ano que vem. E isso pode acontecer. Muitas vezes você está planejando que você vai para uma universidade, mas você não passa. E aí você passa em outra e tem que mudar os planos, e isso pode ser frustrante. Como é que foi para você lidar com isso? Isso também foi um processo para mim no meio de todo esse turbilhão. Porque... quando eu fui questionada sobre o porquê Diamantina, pela minha família, eu acredito que não era nem por essa situação de ser no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, mas por que tão longe? O porquê dessa cidade? Porque até então a gente não tinha nem cogitado eu sair da minha cidade, né? E realmente, como você falou, a UFMG era o alvo. Por ser ali, por ser uma das melhores universidades. Quando a gente fala de universidade federal, a maioria das pessoas vai falar ou o FMG ou USP. Então, era realmente o alvo. Então, quando eu vim para cá, eu também passei por esse turbilhão assim, de coisas. Meu Deus, mas essa universidade que quase ninguém fala sobre, será como é a educação? Principalmente que quando fala relacionado à odontologia, eu nunca ouvi falar sobre letras aqui. Então, eu passei por esse processo. Mas foi interessante que uma coisa que quebrou assim, esse preconceito, inclusive da minha parte, foi uma fala do meu pai. Porque ele estava muito feliz que eu tinha passado, e ele foi contar para alguém que eu passei, e ele falou assim, a minha filha está estudando na UFMG de Diamantina. Porque para ele, assim, a Universidade Federal era a UFMG. Então, aquilo para mim falou assim, gente, é verdade, independente, em qualquer lugar que seja, eu consegui entrar numa universidade federal, e é injusto, inclusive comigo, com meu esforço, desmerecer isso.
por uma questão de região, uma questão institucional, até porque eu sempre falo sobre isso, em que escolas, universidades, quem faz é o aluno e os professores. Então, independente de onde você estiver, se a gente colocar o foco naquilo, a gente vai conseguir fazer com que essa universidade seja falada, o tanto que, quando a gente entrou, e para agora, o avanço que teve da UFVJM, tanto em questão estrutural, quanto na questão educacional mesmo, né? Sim. Então, esse foi um processo para mim, mas depois disso, eu acabei assim, com esse preconceito, e foi muito bom estar aqui. Eu sempre falo que se eu voltasse atrás, eu escolheria aqui. Mesmo que eu tivesse a oportunidade de entrar na UFMG, eu escolheria a UFVJM. Porque, primeiro que quando a gente sai de casa, já tem toda uma preparação do corte umbilical, do desmame, de tudo isso. A outra coisa de você morar sozinho, né? A gente tem... E eu era muito questionada sobre isso, e eu ficava incomodada sobre isso. Quando eu falava que eu estava gostando de morar aqui, gostando de morar longe dos pais, todo mundo falava, claro, você pode fazer o que você quiser. E era muito além disso. Sim. Porque eu tive muitas primeiras vezes em Diamantina, assim, a primeira vez que eu fui no supermercado sozinha, a primeira vez que eu dormi, eu não senti medo de ter pesadelo, ter que dormir na cama com a minha mãe com 17 anos. A primeira vez que eu paguei uma conta sozinha. Então, foram essas primeiras vezes que me moldaram aqui em Diamantina. Fora na universidade, né? Que, como o nome já diz, é um universo lá dentro. É um universo de pessoas, de culturas, de ensinamentos, de tudo. Assim. A universidade vai muito além da matéria didática que a gente aprende, né? E eu cheguei na universidade de um jeito e eu saí de um jeito completamente diferente. Eu acredito que se eu não tivesse vindo para uma universidade federal, se eu não tivesse vindo para uma universidade nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, eu não teria me moldado como eu estou moldada ultimamente. Porque foi um misto assim, de culturas, de ensinamentos. Eu quebrei muitos preconceitos. Eu fiz muitas amizades, assim, amizades que eu até brinco que eu refiz essas amizades de outras vidas, inclusive com vocês. E então, assim, foi um divisor de águas na minha vida, a UFVJM. Quando a gente entra na faculdade, de fato, precisa lidar com o dia a dia de você morar sozinho, de você estar longe dos seus pais. É difícil, né? É uma responsabilidade que muitas pessoas não tinham ainda. E começar a lidar com isso, estando longe de casa, né? Com aquela fase de calouro, aqui em Diamantina, né? Muita festa, muita coisa para você fazer. É complicado, mas também é uma fase essencial para a gente se moldar e amadurecer. E acho que também vale que essa preparação comece a ser feita durante o processo de ensino médio, de escolha, de curso, porque tudo isso influencia, né? Se você, de fato, não quer ficar longe de casa, não adianta você ir para uma faculdade longe, mesmo que seja seu sonho, que você não vai conseguir, muitas das vezes, se sustentar psicologicamente para ficar longe. Então, tudo isso também precisa ser levado em consideração, porque a partir do momento que você entra da universidade, você precisa ter muita clareza, né, dos seus próximos passos, porque é um mundo surreal, assim, você se depara, de fato, com muita coisa diferente, coisas que, às vezes, a gente nem imaginava que viveria, né? Então, você precisa ter uma maturidade emocional para lidar com esse primeiro momento, porque eu costumo dizer que é um momento decisivo, assim.
Eu passei por esse primeiro momento 3 vezes. Uma já foi difícil para mim, imagina 3 vezes. Exatamente. E esse meu primeiro momento, o meu primeiro momento foi perto de casa, em Juiz de Fora, que é uma cidade pertinho de Barbacena, e a minha irmã morava lá também, então eu tinha um suporte, nossa, tudo que eu precisava, eu tinha alguém para contar. E logo depois, eu fui morar a 700 quilômetros de Barbacena, em Janaúba. Não. Então, assim, era uma cidade que eu não conhecia ninguém, que era um clima completamente diferente. Barbacena era muito frio, Janaúba é um calor. E um curso que eu já sabia que eu não queria. O que aconteceu? Eu não me sustentei lá, não consegui. Usei uma greve como desculpa para voltar. E salva pela greve. E a partir desse momento, eu de fato coloquei minha cabeça no lugar e entendi que eu não poderia mais usar como desculpa essa questão de estereótipo social, de que engenharia era um curso superior. E eu falei, não, agora eu vou fazer o que eu quero. E aí eu comecei a fazer o curso de Humanidades, que antes a gente tinha essa dupla formação, né? E tive que parar por problemas de saúde, exatamente, talvez por não ter me preparado o suficiente para lidar com essa decisão. Sim. E depois, quando eu voltei direto no curso de letras. Então, na verdade, foram 4 primeiras vezes, né? Mas é um processo importante e que precisa ser pensado com calma, né? Porque, às vezes, a gente pensa e planeja tudo nos mínimos detalhes até o vestibular. Mas depois que sai a lista, que vem a realidade. Né? E a gente lidando com alunos de ensino médio, a gente vê muito isso. Muitos talvez nem tenham a perspectiva de sair, de ir para uma universidade, mas outros que têm a vontade, não têm o conhecimento, não têm a influência, não têm a estrutura, e começou a ser papel do professor trazer isso para os alunos, né? Claro que sempre foi importante que o professor desenvolvesse esse papel, mas hoje, nossa, vou falar uma coisa que parece muito ser de velha, mas hoje as redes sociais, elas tiraram um pouco essa questão da influência da família. Então, assim, os alunos e as crianças, eles vão querer seguir o que estão falando lá na rede social e não importa o que os pais falem, o que os tios falem. Então, assim, a gente precisa fazer esse trabalho de resgate para fazer a preparação e para mostrar que é possível, que mesmo que você passe por inúmeras dificuldades, inúmeros perrengues, Sim. é possível. E foi bom você citar essa questão das redes sociais, que muitas pessoas, eu já escutei assim várias vezes essa pergunta. O que você acha da educação ultimamente? Como a educação está? Você acha que a educação vai longe do jeito que ela está? Eu falo, olha, eu acho que ela precisa ser repensada, principalmente em um contexto em que, na pandemia, as pessoas que não sabiam mexer nas redes sociais precisaram aprender a mexer, e o mundo foi dentro de um celular, de um computador, e quando voltou, as pessoas voltam para a sala de aula e falam, aqui é proibido o uso do celular. Então, são 2 extremos. Sim. Em um momento, o tempo inteiro com o celular e o computador. Em outro momento, agora é proibido, você não vai usar o celular aqui. Eu acho isso, assim, preocupante, problemático, inclusive. Não dá para viver nos extremos. Eu estou dentro da sala de aula, eu percebo isso. Não dá para viver só com o celular e não dá para viver também totalmente sem o celular. Inclusive, já fiz alguns cursos de... E o meu primeiro TCC era sobre como educar crianças e jovens no mundo das telas. E é justamente isso que você está falando, sobre essas relações. Acaba que as telas ajudam muito, tudo que você precisa pesquisar está ali de fácil acesso. A gente tem muitos conteúdos, muitas formas de aprender dentro da tecnologia, né? Só que, ao mesmo tempo, ela distancia
essas relações humanas. E o que você falou que eu achei interessante é sobre isso, como que isso distancia as crianças e os jovens da família, dos pais, que é tão importante, por exemplo, igual esse meu processo de vir para Diamantina, vir para outra cidade, é muito importante frisar o quanto os meus pais, eu acredito que para vocês também, foram importantes nisso. Sim. A base que eles me deram antes de eu vir aqui, vir para cá, a base depois que a gente está aqui, tanto financeiramente, emocionalmente, porque acaba que é tudo muito bom, mas tem os perrengues, tem as dificuldades, tem a saudade, tem... Meu Deus, talvez se eu estivesse na minha casa, eles iam me ajudar, eles iam fazer isso aqui por mim, mas agora eu tenho que fazer. Mas então, é um misto assim, de sensações. E a gente aqui tentando ressignificar as coisas, eles lá também tentando ressignificar o ninho vazio. Meu Deus, como que meu filho está se virando lá, como não? E agora, com esse distanciamento, não tem disso. Então, assim, é tudo muito sozinho, solitário, assim, pode parecer até um pouco pejorativo isso que eu vou falar, mas muito tocado, no sentido assim, eu consigo sozinho. A gente sabe que a gente consegue sozinho, mas a gente não precisa estar sozinho. Isso é muito importante a gente falar, inclusive nesse processo da educação, como nós professores, e quando eu falo professores do futuro, assim, repensar isso. Como que eu posso mudar essa didática dentro da sala de aula? Como que eu posso ressignificar essa educação? Eu sempre falo que quando eu saí da universidade, a universidade prega isso, e eu acredito que por um excelentíssimo motivo, mas que quando a gente vai chegar na sala de aula, a gente vai mudar a educação. E a gente chega na sala de aula com essa convicção que a gente vai mudar a educação. E é um choque. Sim. Foi um choque para mim. Exatamente. Você tá falando aí desse choque que você tinha esse ímpeto, e eu te peço, por favor, não perca ele. A gente consegue transformar ali de pouquinho em pouquinho. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi para você o processo do curso, né? O que você aprendeu no curso, de didática mesmo, porque a gente aprende sobre isso, a partir da sua formatura. Quando você entrou... Foi no seu primeiro chamamento e entrou dentro de sala de aula. Então, a faculdade de licenciatura, ela é muito didática, né? E, na verdade, ela é muito teórica. Muito teórica. E eu sou uma pessoa muito prática, assim. Eu gosto da prática. E a prática da docência, ela é muito importante. Porque a gente só aprende a ser professor sendo professor. Estando dentro da sala de aula, estando ali à frente, passando os perrengues. A gente só aprende assim. E acaba que o curso, assim, 95% do curso é um curso, assim, de muita matéria. Claro que isso é importante para a gente, é importante para a nossa formação, mas... para mim, assim, faltou um pouco disso, sabe? Da sala de aula, assim. Principalmente porque, apesar de saber que eu queria esse curso, quando eu entrei no curso, eu não queria dar aula. Eu tinha essa convicção que eu não queria dar aula. E, inclusive, o Matheus foi o meu primeiro parceiro ali, na primeira vez que eu estive na sala de aula. Você fez PIBID? Que foi o PIBID, e eu entrava e falava, meu Deus, mas é nunca que eu quero dar aula. E foi um choque tão grande de realidade para mim, eu acredito que, porque eu estava no segundo período da faculdade, então eu estava muito mais próxima de ser aluna do que de ser professora, eu estava com aquela visão de aluna, da sala de aula como aluna, então foi um choque para mim. E então, depois disso, foi passando o tempo, depois veio os estágios, e aí no estágio já comecei a me apaixonar mais pela docência. Olha, talvez eu queira. Então, já no terceiro estágio, eu já estava completamente apaixonada pela sala de aula, e eu falava, é isso mesmo que eu quero fazer, é aqui que eu me sinto bem. E veio a formatura. Esperada, temida formatura. E por que temida? Porque assim, a gente espera muito por ela, porque é uma conquista, né? Muito grande.
pelos 5 anos ali de trajetória, mas ao mesmo tempo, e depois que eu formar? Sim. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? É um segundo corte, importantíssimo, exatamente. Né? Eu vou conseguir o emprego fácil ou não? A gente até brinca que a gente sai de estudante para ser desempregada. Como que eu vou saber lidar com isso? E formei e eu falei, preciso participar de um chamamento. Nunca tinha ouvido falar de um chamamento na universidade. Exatamente. Isso é um problema, nossa, enorme, porque por mais que a gente tenha muitos incentivos, e aí a gente tem o PIBID, que é um programa de iniciação à docência para os períodos iniciais, então, durante o PIBID, você está sempre ali supervisionado pelo professor, muito provavelmente você vai estar ali mais como um papel de auxiliar. E é tudo muito visual. Apesar da gente estar dentro da sala de aula, é tudo muito visual, superficial. Você tá ali, você tá observando. Mas, ok, dentro da sala eu também estou observando o professor. Eu preciso estar ali na frente, sabe? Aquela sede. E não na frente, no sentido literal de falar assim, tipo, eu quero estar na frente para ser superior. Não é isso. É no sentido de, tipo assim, eu preciso estar ali para eu saber como que é estar ali. Sim. Porque é muito diferente a vivência. E essa vivência começa só da metade para frente do curso, né? Que a gente começa a ter oportunidades como residência pedagógica, que a gente já falou no primeiro episódio, que é um programa importantíssimo, e os estágios. Né? Nos estágios, a gente tem 3 fases dos estágios, mas a gente também não tem muita vivência. Sim. Né? E, querendo ou não, a universidade ela direciona muito a gente para o científico. Então, pelo menos aqui na UFVJM, esperam-se dos alunos que a gente publique, que a gente pesquise. É verdade. E isso é muito importante também, mas eu entendo que falta um pouco ali da gente, de fato, entender como serão os processos, porque é uma segunda quebra ali, né? A gente passa por uma quebra quando a gente passa na faculdade, precisa sair de casa, e a gente vai passar por outra quebra quando a gente se forma, porque é um sentimento de inconstância, né? A gente muitas vezes não sabe o que vai fazer. E também é preciso dizer que está tudo bem, que é uma fase. E que passa. Exato. Porque quando a gente está no meio do turbilhão, a sensação é que a gente não vai conseguir sair dali. E a questão também é que, por que dessa quebra? Quando a gente está ali na universidade, a gente entra com os 18 anos, então tá no auge da juventude, aí começando a vida adulta. Então, a gente tem muitos quereres, muitas necessidades, no sentido de eu preciso ser independente, eu preciso sentir que eu estou conseguindo pagar minhas contas. Exatamente. E quando a gente fala de pagar as contas, é muito mais do que ir ali pagar um boleto. É tipo assim, eu estou conseguindo fazer isso. Exato, estou conseguindo trabalhar para me manter. Então, quando a gente forma antes de conseguir fazer isso, o processo é ainda mais dolorido. Porque a gente forma, fala, o que eu vou fazer agora? Eu ainda não tenho um emprego, eu ainda não me mantenho. Os meus pais se comprometeram e eu posso falar dos meus pais com todo o amor, dedicação e carinho do mundo em me ajudar a estar aqui, mas não é justo nem com eles e nem comigo de continuar sendo assim. Então, quando eu fui participar do chamamento, e a gente está falando aqui sobre que na faculdade a gente não escuta falar disso, mas agora como professora eu posso dizer, são muitas demandas, não tem como a gente pensar em todas, lembrar de todas, e eu acredito que não seja uma falha assim, educacional, mas é isso, são muitas demandas, nem como lembrar de tudo. E quando eu fui participar do primeiro chamamento, eu me senti humilhada. Humilhada porque eu não sabia que os documentos que tinha que levar. Como que tinha que levar? Era muita gente. E no chamamento, se você tem tempo no estado, tempo de casa, de sala de aula, você fica numa colocação maior. Se você não tem, você não fica. A minha colocação era 43ª... enfim, eu estava no... A minha colocação era 436. Nossa. E eu falei, eu nunca vou conseguir. Mas eu vou tentar. Claro, é importante. E eu fui,
Cheguei lá, um tanto de gente. E as pessoas chegavam, assim, com umas pastas, uns documentos no envelope. Eu falava, por que essas pessoas estão com esse documento no envelope? Aí eu cutuquei uma moça e falei, por que do envelope? Ela falou, esse tem que ser lacrado. Eu nem sabia, não tinha nenhum envelope. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí no primeiro chamamento não deu certo, tinham 2 vagas e 2 pessoas que estavam à minha frente pegaram. Aí eu falei, eu preciso ir pro segundo chamamento. E o tempo inteiro ali no celular, olhando a lista. Exato, quando vai ter chamamento, quando não, eu preciso. E chegou no primeiro chamamento, tinham 4 pessoas e eu já estava aterrorizada. Chegou no segundo, tinha mais ou menos 200 pessoas. E eu falei, hoje que eu não vou conseguir mesmo. Se com 4 eu não consegui, com 200 piorou. E o problema é que aí eu já sabia mais sobre os documentos, porque eu já tinha participado do outro, e estava faltando do meu documento, que era o histórico escolar. Porque a universidade que disponibiliza, e eles não tinham me mandado ainda. E eu mandando e-mail sem parar. Eu preciso, que eu estou aqui no chamamento, eu preciso entregar, senão eu vou perder a vaga. Então, naquela tensão de eu preciso conseguir essa vaga e eu preciso que eles me mandem esse documento. Aí fizeram uma fila, tudo muito organizado. Aí fica assim, várias mesinhas com as escolas, com o diretor das escolas, e eles vão falando, olha, tem vaga para tal lugar. Aí veio a diretora e ela falou assim, gente, tem 3 vagas itinerárias de redação para o Enem para a Escola Gabriela Neves. Quem quer? Só que, normalmente, quem já está há mais tempo no estado, eles não querem só 3 aulas. E eu quero. Aí, nesse meio tempo, chegou o histórico. Só que não tinha como imprimir ali. A sorte foi que meu querido namorado, que está aqui nos assistindo, estava lá comigo e ele foi o meu salvador, que ele foi lá rapidinho, imprimiu. E eu entreguei e eu consegui a vaga. E eu sempre falo que eu me senti a professora com 3 aulas. Destravou tudo. Eu me senti a professora. Eu saí de lá, meu Deus. Eu sabia que eu não ia conseguir pagar minhas contas com aquilo, mas eu já era professora. Sim. E no primeiro dia, eu já participei da reunião de planejamento escolar. Então, aí que eu já me senti integrante da escola. Claro que com muitos medos, com muitos anseios, com muita vontade de transformar a educação, vou revolucionar essa escola. E foi um processo difícil depois. E esse momento, ele acontece independente da profissão que você tiver, né? Você vai se formar e você vai precisar começar a lidar com a realidade do mercado de trabalho, que nem sempre vai ser favorável como era quando você entrou na faculdade. Os começos são muito difíceis. Sim. Independente se é formando na faculdade, se é tendo o primeiro emprego, se é entrando na faculdade, se é entrando num curso profissionalizante, os começos são muito difíceis. Exato. E eu costumo falar que ele é muito solitário. E não solitário porque falta pessoas para nos amparar, mas é solitário porque só você sabe o que você está sentindo. É muito individual. Qual é o seu medo? Qual é o seu anseio? Qual é a sua dúvida? Só a gente que sabe. Não adianta o outro falar assim com a gente. Eu sempre brinco isso, porque depois que eu passei... E quando a gente está passando, a gente fala, isso nunca vai passar. O que eu preciso fazer para isso passar? E passa. Quando você piscou, passou. Igual eu nesse processo. Entrei com essas 3 aulas. Foram semanas difíceis que eu falei, eu não vou voltar aqui mais, porque transformar a educação não é tão fácil quando a gente pensa. Não vai ser do dia para a noite que a gente vai transformar a educação. Nós estamos dentro de uma sala de aula com N pessoas, com diversas personalidades, com diversos quereres, com diversos jeitos, e isso me incluindo também como professora. Então, a convivência humana é uma convivência que ela exige um cuidado dentro da sala de aula ainda maior.
Porque você está ali na frente como exemplo e a gente acha que eu vou entrar e eu vou transformar, mas na verdade a gente é mais transformado do que transforma. Com certeza. Muito mais. Eu falo que eu entrei assim na escola engatinhando e hoje eu já consigo dar meus primeiros passos, mas foi difícil. Eu caí, eu tive que aprender, equilibrar, mas foi importante para mim. Foi muito importante para mim. E entrei com essas 3 aulas e 2 semanas depois eles me perguntaram se eu queria mais 9 aulas. Mas é claro claro que eu quero 9 aulas. Então, foi uma virada de chave muito rápida. E quando nós temos processos muito rápidos assim, é muito difícil de lidar também, no sentido de, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? Será que não? Eu acabei de formar, será que eu sei dar aula? A gente tem muitas dúvidas assim na cabeça. E quando a gente tem essas dúvidas, a gente depende muito da aprovação do outro. Sim. Isso é muito preocupante. É o que eu sempre falo com os meus alunos e é o que a gente tem frisado aqui ao longo desse episódio. Que não dependa da opinião do outro. Escute a opinião do outro, ela é muito importante, mas não dependa dela. Vá pela sua cabeça, vá pelo seu amor, vá pelo que você quer fazer, mas não dependa da opinião do outro, porque quem está olhando de fora tem uma percepção diferente de quem está ali dentro, de quem está passando, de quem está sonhando, de quem está lutando por aquilo. Sem dúvida. E isso, eu sempre friso isso para os meus alunos, sempre, sempre. Eu estou aqui para te orientar, seus pais estão para te orientar, mas é você que vai decidir. Porque lá na frente é você que vai lidar com as consequências. E não vai ter ninguém que vai te ajudar a lidar com essas consequências. Sim. É só você. Então, esse começo ele é solitário por isso. É só a gente que passa. Então, foi um processo. Que bom que um processo bom agora. De uma mudança assim, muito rápido. E, ao mesmo tempo, dali a pouco... O Tiradentes me ligou também, Manu, eu tenho uma oportunidade muito boa, que é a sua cara. E eu, meu Deus, assim... Aí veio as confirmações, assim, muitas dúvidas foram quebradas. Que você estava no caminho Exatamente. certo. Se eles conseguiram ver essa vaga e conseguiram perceber que é a minha cara, então porque eu tô no caminho certo, eu tô conseguindo, eu tô indo. Sim. E então foi muito importante esse processo para mim. Hoje eu posso te falar assim com toda certeza, sem sombra de dúvidas, sem romantizar a educação, mas que eu tô no lugar que eu gostaria de estar. Eu fico super feliz, eu consegui ter uma relação muito boa com os meus alunos, que eu acho isso muito importante, uma relação assim, mais do que professor e aluno, uma relação assim de amizade mesmo, sabe? Eu sinto muito feliz de ir para a escola. Sim. Eu chego lá, eu morro de rir deles. Eu falo, gente, nossa, vocês são minha alegria. E eu aprendo, além de eu ensinar, eu aprendo demais com eles, demais. E eu acho que a gente, como professor, a gente precisa colocar alguns focos, sabe, na nossa docência. E um dos meus maiores focos, e que isso é, assim, indiscutível para mim, é que os meus alunos, eles precisam estar no pódio e na mira, que é o lugar que eles merecem estar. E eu vou fazer o que for preciso para que eu coloque eles lá. E quando eu falo eu coloque, não sou eu sozinha. Toda a comunidade escolar, inclusive... Colaborativa. Exatamente. Inclusive, eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer muito a Gabriela Neves por ter me acolhido assim, nesse momento assim, que foi muito importante para mim, muito importante. O Tiradentes também, mas de modo muito, muito, muito especial, Gabriela Neves. Que eles nunca fizeram distinção comigo se eu tinha 3 aulas ou se eu tinha 12 aulas. Se eu acabei de formar ou se eu tenho uma longa. E isso é muito importante, porque isso é muito raro de acontecer. E eu sou, assim, completamente apaixonada pela docência, completamente apaixonada. Estou em constante evolução, em constante aprendizado, né? Porque a sala de aula, ela é muito circular. E quando eu falo circular, é que
não tem roteiro. Cada dia é um acontecimento, cada dia é uma coisa diferente que a gente não planeja. A gente pode planejar a aula ali, eu vou dar isso hoje, mas sempre vai sair do seu planejamento. E isso é legal. Sim. Principalmente para pessoas como eu que queriam, né? Agora eu desmistifiquei isso, mas queria estar o tempo todo no controle. Eu sempre fui uma pessoa que vocês podem perceber que conversa demais. E eu tenho muito problema de escuta. Eu tinha muito problema de escuta. Porque quem fala muito tem muita dificuldade de escutar. E na sala de aula não tem espaço para isso. Porque você precisa escutar as demandas do seu aluno, as demandas educacionais, as demandas pessoais. Porque a gente tem que entender que tudo que o seu aluno passa no individual, no íntimo ali da sua casa, da sua família, vai influenciar na sua sala. E você precisa estar preparado para lidar com isso. Porque o aluno não é um aluno da escola. Ele é o aluno do professor, ele é o aluno da escola, ele é o aluno dos pais dele que vai ajudar ele no para-casa, que vai ajudar no dever, que vai numa reunião de pais. Então, eu tive que aprender isso. E eu sigo aprendendo isso, que eu preciso estar muito atenta na escuta. Os meus alunos precisam disso. Eles precisam e eles merecem isso. E eu acho que, assim, agora, tem pouco tempo de docência, mas agora isso foi um dos maiores ensinamentos para mim. O quanto é importante a escuta. E eu acredito que a educação é isso. Ela vai mudando, nós vamos mudando com ela. A gente não pode desanimar com as dificuldades que elas existem, a gente não pode romantizá-las. Eu também não estou romantizando a docência em si, a licenciatura em si, mas é o que a Elisa pontuou no começo e a gente precisa frisar isso. Professor não ganha mal. A gente merecia ganhar mais pelas todas as demandas que envolve o lecionar, porque não é só a sala de aula, a sala de aula é só a pontinha do iceberg. Tem muitas outras coisas por trás, muitas outras demandas. A gente ganha bem, mas para a gente ganhar bem, a gente precisa trabalhar em 2 escolas, ter diversos turnos, que cansa. E quando eu falo de cansar, é um cansaço emocional, no sentido que você precisa lidar com muitas coisas para conseguir, sabe? E às vezes a gente quer fazer uma entrega total e a gente não consegue fazer essa entrega total por conta disso. Mas professor não ganha mal. O que precisa, e o que a gente precisa continuar frisando isso e lutando para isso, é ter um reconhecimento. E é um reconhecimento não voltado para o ego, assim, nossa, eu preciso ser reconhecida. Não é isso. Mas é porque, se a gente tiver um reconhecimento, a gente vai ter mais material para trabalhar. A gente vai ter mais estrutura para trabalhar. E quando eu falo de estrutura, não é só para o professor, é para o aluno também. Quanto mais o professor tiver estrutura, mais o aluno vai ter, mais educação o aluno vai ter. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa frisar a importância do professor. É o professor que vai formar o médico, é o professor que vai formar o advogado, é o professor que vai formar todas essas outras profissões que a gente coloca no topo como as mais importantes, e não é desmerecendo elas de forma alguma, mas é igualando, no sentido de todas as profissões, sejam acadêmicas ou não, elas merecem um reconhecimento. Que o mundo, a sociedade, tudo gira por conta de uma infinidade de profissões, né? Sim. Nossa, você deu uma aula aqui agora. Eu acho que tudo que você falou transmite muito da realidade e traz também um senso de reflexão para as pessoas que vão ouvir esse podcast, porque a maior dificuldade que eu lidei na minha residência foi lidar com a defasagem que a gente tem muito presente na educação do Brasil e
Isso piorou muito depois da pandemia e a gente já falou sobre isso, que houve uma quebra muito grande ali da vivência que tinha dentro da sala de aula e da vivência pós-pandemia, que foi totalmente celular, enfim. E tudo que você falou, ele, no final, vai refletir muito no nosso principal desafio, que é lidar com essa defasagem e, de certa forma, tentar igualar o desenvolvimento dos nossos alunos. Então, acho que isso também é uma coisa que eu gostaria de ouvir muito de você. A gente já está caminhando para o final do nosso episódio, mas é muito importante porque eu sei que você tem ideias maravilhosas e que pode parecer que não, mas você está revolucionando a educação. E uma vez a gente estava conversando e você chorou contando as histórias dos seus alunos, e isso é importante porque a gente vê que você, de fato, se entrega à sua profissão, que você ama o que você faz. E eu quero entender como que você lida dentro da sala de aula com essa defasagem, o que você usa de metodologia para transferir um pouco da sua paixão, do que você entende como certo, né? Porque quando a gente está ali na posição de professor, a gente está guiando a vida daquelas pessoas de alguma forma. E você tem um lado muito além da sala de aula. Você, de fato, se preocupa com a vida pessoal de todos eles. Seus Eu alunos... não sei nem até que ponto isso é tão bom. Seus alunos te veem na rua e conversam, param. Ah, tia Manu, tia Manu. E como é que é para você, assim? Porque eu entendo que também existe uma entrega psicológica e emocional sua muito grande. Né? E o que você espera também? Quais são as suas perspectivas para os seus próximos anos de profissão? O que você quer conquistar a partir de agora? E é isso. Então, eu acho que é tudo por amor. E quando a gente fala de amor, é igual quando a gente escuta falar de uma mãe que fala, que acabou de ter o bebê e fala, só quem passa sabe o amor. E na sala de aula é isso. Só quem está ali sabe da potência desse amor. É como se a gente fosse realmente mãe deles. Assim, a gente sente as dores deles, a gente sente a alegria deles. E, igual eu falei com você, eu não sei até que ponto isso é bom, porque chega um momento que a gente se entrega tanto para isso que a gente não sabe fazer um divisor. Assim, isso eu dou conta e isso eu não dou conta. E a gente quer dar conta de tudo. E quando entra essa questão de defasagem, é muito mais do que eu não sei escrever e eu não sei ler. Mexe com a autoestima da pessoa. A gente sabe que mexe. Mexe com a autoestima, mexe com a socialização. Então, envolve N coisas que a gente não quer. A gente sabe, a gente pode colocar os nossos pais. Os nossos pais não iriam querer que a gente estivesse nesse lugar e a gente também não quer que eles estejam nesse lugar. E a gente fica pensando, o que eu posso fazer para ajudar? Mas vai muito além do que eu quero fazer. Porque nós temos uma hierarquia, né? Então, às vezes, a gente quer, o nosso superior ali dentro da escola quer, mas e o nosso superior geral? Porque, infelizmente, a gente sabe que a educação já teve um avanço, mas, ainda assim, a educação é muito negligenciada. Principalmente essa educação estadual, educação municipal, ela é muito negligenciada. Então, o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho? No começo, isso foi uma questão assim que eu perdia noites pensando. O que eu vou fazer para ajudar esse menino? Essa menina, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? E eu fui criando estratégias. A primeira estratégia que eu criei, e inclusive ela foi uma estratégia natural, ela aconteceu, que foi isso de me aproximar dos meus alunos. Então, dentro da sala de aula, eles me veem não somente como uma professora, mas como uma amiga. E isso ajuda muito. Porque eles entendem que eu quero o bem deles. Claro que às vezes eu vou chamar atenção, eu vou falar, não, isso aqui agora é hora de conversar com seriedade. Mas
eles sabem que eu quero o bem deles. Eles sabem que eu tô fazendo aquilo porque eu quero que eles evoluam, que eu quero que eles cheguem num patamar em que eles mereçam estar. Então, o primeiro passo foi esse. Criou uma relação de confiança. Criei uma relação de confiança com eles. E foi uma relação completamente sem intenção. Assim, eu não tive a intenção de eu vou criar essa relação para eles se sentirem mais próximos. De forma alguma, isso aconteceu. E aconteceu nos corredores da escola. Não foi dentro da sala. Aconteceu nos corredores da escola. Aconteceu, às vezes, num evento em Diamantina, fora do contexto escolar, em que a gente encontrava, oi, professora, e tinha aquela troca. Então, isso foi acontecendo naturalmente. Depois, eu comecei a criar estratégias no sentido de... Porque eu sempre tive muito... Eu chegava, olhava para eles e eu me via ali. No sentido, gente, na idade deles, eu fazia a mesma coisa. Eu não tinha, assim, o pensamento de, nossa, é isso que vai me fazer chegar lá na frente, né? Então, eu me coloco no lugar deles. Se fosse eu como aluna e tivesse uma professora ali, como que eu queria que ela conduzisse isso? Claro, de uma forma mais madura, né? Num pensamento mais amadurecido. Então, eu comecei, por exemplo, a criar jogos pedagógicos e não só criar, como colocá-los para criar jogos pedagógicos, porque aprender brincando é muito melhor do que aprender aquele tanto de quadro. Então, descontrai, sabe? Então, isso também. Eu também trouxe eles de uma forma mais individualizada, mais perto de mim. Então, se, por exemplo, eu vejo que você tem uma dificuldade maior na hora dos exercícios e tudo, eu te coloco para sentar do meu lado. Então, você vai sentar aqui, não como uma forma de castigo, e eles nem veem isso como uma forma de castigo, mas eu vou te ajudar. Qual que é a sua dificuldade? Não sei o quê. Eu não sei nada. Aí eu trago contextos, assim, do dia a dia para que ele consiga entender. E outra coisa é considerar cada realidade. Não tem como eu avaliar um aluno, por mais que estejam todos na mesma sala, um aluno que tem uma proficiência maior do que um aluno que ainda está com uma dificuldade ou que é um analfabeto funcional. Não tem como eu avaliar eles dessa forma. E, infelizmente, o Estado exige isso. Então, como que eu vou avaliar esse aluno pensando dessa forma individualizada? Precisa ser pensado de uma forma individualizada. Então, eu avalio ele. Esse aluno é criativo? Então, eu vou avaliar ele de uma forma criativa. Você vai criar um jogo, você vai me ajudar. Tem que fazer um cartaz para a escola, você vai me ajudar nesse cartaz. É isso. Esse aluno é mais auditivo? Então, eu faço a pergunta para ele, você vai me responder em voz alta. Não, esse aluno é mais de escrever, então você vai escrever um texto para mim. Porque é assim que precisa ser feito. Tá longe de ser o ideal, tá longe de ser o perfeito, mas é o que a gente tem ali nas nossas mãos, sabe? E tem dado certo. Eu contraria algumas expectativas. Muitas. Por exemplo, a gente tem um currículo, né, que a gente precisa seguir das matérias. Se o meu aluno não dá conta daquilo, eu não passo aquele currículo. Deveria? Não deveria. Mas como que eu vou passar uma coisa que o meu aluno não dá conta? Que eu vejo que aquela turma não consegue acompanhar aquilo? Sim. Eu volto na matéria 300 vezes se for preciso. Se eu for preciso eu ficar uma matéria, não tem problema. Depois a gente vai correr atrás disso. Mas isso aqui você vai aprender. E é o que eu falo com eles. O meu maior erro na escola foi que muitas coisas eu decorei. E ao invés de aprender. E a gente tem muito disso, principalmente quando a gente vai apresentar trabalho. Você fica ali na frente do espelho, decora, e no final você não sabe o que você aprendeu. E não é isso que eu quero para os meus alunos. Eu quero que eles aprendam. Aprendam. Porque depois, quando você precisa aprender na necessidade, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Principalmente na necessidade, depois de pular muitas etapas. Então, você já vai ter passado por tudo aquilo, vai ser muito mais difícil. Então, é melhor você aprender 2 matérias do que você decorar 5.
Então, eu uso também do que deu certo e o que não deu certo na minha educação com os meus alunos, pensando de uma forma individualizada para cada um, claro, né? Então, é isso, assim, das estratégias que eu crio. Eu sempre estou pensando, assim, em estratégias, mas o diferencial também é que a gente tem uma equipe, tanto no Gabriela Neves quanto no Tiradentes, que nos possibilita isso, nos ampara para isso, porque também faz toda a diferença. A gente não faz nada sozinho e não adianta a gente pensar que isso existe, que a gente vai dar conta de fazer isso, que a gente não faz nada sozinho. Então, é isso que tem dado certo. É isso que eu gosto de fazer. Já aproveitando o gancho da outra pergunta, é isso que eu espero para o meu futuro, assim, tá sempre inovando, pensando numa educação mais inclusiva, pensando numa educação mais didática. E eu também quero continuar com essa relação que eu tenho com os meus alunos. Eu quero, igual eu falei, eu entrei engatinhando, tô dando os meus primeiros passos, mas eu quero, dali a pouco, tá desfilando pela docência, que eu sei que é um processo, mas hoje eu aprendi a lidar com os processos, aprendi a dar um passo de cada vez, saber que tudo tem o seu tempo, que Deus prepara tudo. Então, é isso que eu pretendo, assim, eu me vejo, eu falo assim, gente, daqui 30 anos eu quero estar desse jeito. Mas não que eu quero estar estagnada, não é isso. Mas eu quero estar na sala de aula com essa troca que eu tenho com os meus alunos, que eu sempre falo com eles, gente, eu aprendo demais com vocês, mas é muito, muito, assim, muito mesmo. Eu tenho certeza que eu sou uma pessoa diferente de quando eu entrei na escola para agora. E imagina daqui a 30 anos. Sim. Então, é assim que eu quero estar daqui 30, 50 anos. Eu quero estar aposentada, mas daqui a 30 daqui 30 anos eu quero estar dessa forma. Feliz, contente. E se eu tiver... A gente sempre fala isso e normalmente a gente escuta falar, se eu tiver atingido um aluno, já tá bom. Eu sou um pouquinho mais... esqueci o termo, mas... Ousada. Eu sou um pouquinho mais ousada. Se eu tiver atingido uns 40%, já tá bom. Mas claro que eu quero atingir todos, mas eu acho que o trabalho do professor é semear, né? Não tem como a gente semear, a gente ajudá-los e fazer a colheita, porque vai e vem, né? É um processo. Exatamente. Mas eu quero semear muitas plantinhas por aí e que elas floresçam, né? E é isso. Pode ter certeza que você está semeando muitas plantinhas e essas plantinhas não são só dos seus alunos. Você é uma profissional que deve ser espelho para muita gente. Então, além da gente ter marcado de bater esse papo para a gente falar um pouco sobre educação, a gente aprendeu muita coisa aqui hoje. Eu aprendi muita coisa com você. E essa mesma paixão que você tem, que você traz, tem muito a ver com o que eu e Matheus temos e como foi a origem lá do Chorus. Então, assim, eu fico muito feliz de poder contar com você nessa jornada. A gente passou por todas as fases juntas desde o início da faculdade. Então, é muito bonito ver as profissionais que nós estamos nos tornando. Sim. Mas, principalmente você que está dentro da sala de aula no dia a dia e com esse ímpeto mesmo de transformar a educação, de transformar realidades. Isso é digno de muitos aplausos e que todo mundo que está na universidade hoje e que pretende entrar na universidade tenha esse exemplo como espelho, independente da profissão que escolher, porque a gente precisa ter muito amor naquilo que a gente faz. Sim. E é muito nítido que você ama a sala de aula e a língua portuguesa.
Então, eu só tenho que te agradecer muito. Eu estou muito feliz de ter batido esse papo com você. Foi muito bom, muito produtivo. E conte sempre com a gente. O Chorus é nosso. Você está ali sempre, desde sempre. Então, muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz. Eu que agradeço pelo convite, pelas suas palavras, pela nossa amizade também. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Eu espero que nós tenhamos outros encontros para falar de outras evoluções. Com certeza. Tanto da sala de aula, tanto do Chorus, que vem crescendo e com muito mérito que ele vem crescendo. E gostaria de aproveitar a oportunidade também, já que nós falamos de educação, para falar para você que está assistindo, seja você que esteja no ensino médio, seja você que esteja no ensino fundamental, não deixe para estudar depois ou para correr atrás do seu sonho depois. Não, tá muito cedo, tá muito cedo. Nunca é muito cedo e nunca é muito tarde. Também para as pessoas mais velhas que estão assistindo, às vezes fica, eu queria tanto fazer a faculdade, era meu sonho fazer tal faculdade, mas são 5 anos. Você fazendo a faculdade ou não, daqui 5 anos você vai ter tal idade. Então, seja faculdade, seja o ensino técnico, seja um sonho que você tenha, pular de paraquedas, não deixe de fazer. Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. Então, a gente precisa colocar isso como centro assim, das nossas decisões. E quando eu falo das nossas decisões aqui, é no geral mesmo, não só nesse sentido educacional. Então, eu acho que é legal esse bate-papo, porque ele não tem idade para escutar. Seja da criança até o idoso, né? E é muito legal como o Chorus está fazendo isso. Então, agradeço demais por essa oportunidade. E eu espero que nós tenhamos muitos mais vezes. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. E você que quer assistir os outros episódios do Chorus, sempre vai estar disponível no Spotify e no YouTube. A gente sempre vai avisar nos stories quando sair episódio novo. Mas é isso. Muito obrigada. Até mais.